Já nesse caso, para a questão do alicate, nós podemos separar os componentes desse alicate, de fato, tá? Se você perceber, você tem um corpo que gira em torno desse ponto, porque isso aqui ele meio que rotaciona em relação a esse ponto. E o outro corpo também gira em relação a esse ponto. Eles estão conectados, vamos supor, por um parafuso que está aqui, tá? Prende um ao outro. Mas basicamente, quando você vai analisar de forma estática, quando você vai analisar as forças, quando você vai fazer o diagrama de corpo livre, você pode separar esses dois componentes. E fica muito interessante quando você separa, porque fica muito mais fácil para você desenvolver a questão. Então é correto afirmar que a força exercida sobre o elemento B está aqui, viu? Vale quanto essa força? Você vai ter uma compressão nesse elemento B, né? O elemento B que ele está falando é o elemento B, né? Isso aqui, né? Então, ok. Pode ser tanto nesse componente circular, quanto também na base. A força que vai atuar para o componente B, nesse elemento que está aqui, ou na base do alicate, serão as mesmas forças. Então, basta você só focar em uma delas aí. Viu? Então, como é que a gente pode calcular? É o seguinte, como eu acabei de falar, você pode separar. Eu vou simplificar a situação do desenho. Perceba que você tem uma curvazinha assim, mas eu vou considerar uma reta, porque isso aqui não tem problema. Basicamente assim, ó. Eu vou simplificar a minha estrutura desse formato. E você pode simplificar, já que essa curvazinha aqui ele colocou, que é algo realmente irrelevante, tá? É relevante para a questão. Então aqui você tem a curva. Ó, na verdade você começa a contar a partir daqui que ele colocou aqui não, que eu quero que você considere esses 30 graus. Aí eu paro aqui nesse ponto, basicamente, né? E faço essa relação de 30 graus que ele pediu para fazer. Então aqui você tem nesse ponto. Aqui você tem os 80 newtons sendo exercido. Ok? Lembrando que você pode pegar também a de baixo e fazer a mesma análise. Isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu vou mostrar dois jeitos aqui diferentes até de se fazer essa questão. Interessante. Porque aqui, ó, nessa base aqui que foi a que eu peguei, perceba que eu tenho uma certa força, ó, que vai ser dada justamente por causa da parte superior do alicate. Então vai ter uma força que vai ser aplicada nesse ponto. A força que eu tenho que colocar é assim, viu? Tomar cuidado com a análise. Não é uma força para cima, porque a força para cima que você vai ter vai ser dessa superfície para a bola, a bolinha. Mas a força que eu tenho que está sendo exercida nesse ponto é a força da bolinha, ó, desse componentezinho sobre essa superfície. E é assim que você faz o cálculo das reações. Tá? Você pode fazer o cálculo dessa reação daqui, ó, porque esse aqui é um componente de conexão. É um elo, é um componente de conexão. Então, se é um componente de conexão, ela vai ter realmente aqui umas reações. Ela vai ter reação tanto. Aí você pode chutar, tá? Você pode chutar para cima ou para baixo, porque o cálculo vai corrigir no final para gente a questão de se dar negativo ou positivo no final. Então, aqui você pode colocar uma reação e perceba que ele também tem uma reação, porque nesse ponto ó, não há movimentação nem para a direita nem para a esquerda. Então, ele também tem reação na horizontal. Então você vai ter um Rx e um Ry, devido a uma força aqui que eu vou chamar de Q. Tá? Devido à força que eu tenho Q e a força dos 80 newtons. Beleza, o que é que a gente pode fazer? Essa força Q ele já está em 90 graus em relação à base. Dá para a gente calcular o somatório dos momentos em relação a esse ponto. Lembrando que aqui você tem a distância de 0,24 metros. Okay? E aqui você tem uma distância de 60 milímetros que ele deu, foi desse ponto até a base aqui que a gente está calculando as forças, então vai ficar 0,06 metros. Então dá para a gente fazer o somatório dos momentos em relação a esse ponto daqui, ó, chamar de ponto R. Somatório dos momentos em relação a esse ponto R dá zero, considerando aí a rotação
sentido de rotação positivo, sentido anti-horário. Então eu vou ter 80 newtons em relação ao ponto R. Perceba que ele vai ser sentido anti-horário, justamente o que vai dar positivo. 80 vezes 0,24 é o momento. Momento que tanto Rx quanto Ry gera no ponto R é zero. Não tem momento. Agora, o Q ele gera momento em relação ao ponto R. Esse Q ele vai gerar um momento negativo. Dá para perceber que o sentido vai ser horário. E como o Q já está 90 graus em relação à base, não precisa fazer decomposição vetorial nenhuma para calcular o momento. O que para a gente é interessante, né? Porque aqui a gente vai ficar com menos, ó, sentido horário, né? Negativo, vezes 0,06. Isso é igual a zero. E se eu encontrar esse valor de Q, vai ser interessante, porque se eu encontrar esse valor de Q, já é a resposta. Já é a minha resposta, tá? Que basicamente é o que eu falei a você. A força que isso aqui vai ser aplicado na bolinha, vai ser a mesma força que a bolinha vai aplicar nessa base, e vai ser a mesma força que a bolinha vai aplicar na base inferior, tá? Você tem isso aqui, ó. Vai ser a mesma força que aqui vai aplicar para cá, a mesma força que a bolinha vai aplicar nessa base, e essa força aqui que eu tenho, que a bolinha vai aplicar, que é o que a gente está calculando, nesse ponto daqui, ó, é a mesma força que essa base também vai aplicar na bolinha. Efeito de ação e reação, nada mais que isso. Tá? Então, basicamente, encontrou força Q, você encontra a resposta. Então, vai ficar 80 vezes 0,24 passa para o outro lado, dividido por 0,06, ele vai dar um valor positivo e fica 320 newtons. E essa é a resposta. Se você pegar a estrutura de baixo, é interessante que você faça uma análise um pouco diferente. Eu não vou fazer com a estrutura de baixo, mas eu vou fazer aqui com essa daqui, que está mais simples, que a gente já encontrou a resposta, né? Da letra D, 320 newtons. Mas para quem pegar a parte inferior para fazer essa análise, será interessante fazer o seguinte, ó. Você pode pegar essa força e passar para esse ponto. Só que eu não posso passar essa força para esse ponto sem esquecer do momento que ela gera em relação a esse ponto daqui. Se eu quiser simplificar essa estrutura para simplesmente essa estrutura aqui, que vai desse ponto, vou chamar aqui de ponto A até o ponto R, ó, eu tenho que levar a força Q, simplifico, tá? Posso fazer a projeção, vai para lá, você vai ter a força Q, você vai ter o momento que essa força Q gera em R, o momento vai ser assim, e esse momento é Q vezes 0,06, beleza? E aqui você tem 0,24. Nesse ponto você tem os 80 newtons. Você pode fazer assim também. Na parte de baixo será interessante você utilizar somente essa reta aqui, ó, essa estrutura de reta. Novamente falando, lembrando que o que a gente está fazendo é uma simplificação, tá? Para resolver essa questão você pode fazer desse jeito. Você teria basicamente isso aqui, ó. Então eu posso pegar essa força e vir trazendo até aqui, nesse ponto, tá? Ok, e aqui basta fazer o cálculo somatório dos momentos em relação ao ponto que você tem, aqui que é o ponto R, tem que dar igual a zero. Somatório dos momentos em relação ao ponto R é igual a zero. Analisando o sentido anti-horário, positivo. Aí você vai ter o AY, no caso o 80 newtons, né? Ele vai gerar momento positivo, vai ficar 80 vezes 0,24. E aqui basta que está faltando só o momento, que é Q vezes 0,06. O Q não gera momento nenhum nesse ponto, mas aqui eu já tenho um momento pronto. Já tem um momento pronto nesse ponto aqui, ó, já é um momento pronto, tá? Esse momento equivale a Q vezes 0,06, ele é negativo. Q vezes 0,06. Que o resultado dá igual a zero. E esse Q que você vai encontrar é a mesma coisa, né? Percebeu que a equação até ficou igual. Ele vai ficar igual a 320 newtons.